Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 4. Esse vídeo é para você, estudante do primeiro ano do ensino médio, e na semana 4, o tema de Geografia são os tipos de clima. Nesse vídeo vamos entender os tipos de clima da Terra e suas principais características relacionadas à sua posição geográfica. No final do vídeo eu dou algumas dicas sobre as atividades da semana. Bons estudos! Sabemos que existe diferença entre o conceito de tempo e de clima. Aqui vamos nos ater ao clima, que é o termo utilizado para definir as condições atmosféricas que caracterizam uma determinada região. Essas características elas são influenciadas pela pressão atmosférica, pelas correntes marítimas, circulação de massas de ar, a latitude, a altitude, a precipitação, ou seja, a chuva, e a inclinação solar, a quantidade de luz que incide sobre a superfície terrestre. E os principais tipos de clima são, iniciando aí pelos climas das altas latitudes, que são controlados pelas massas de ar polares, que são os climas polar, que é o clima de temperaturas negativas mais extremas, com termômetros sempre abaixo de 0 graus Celsius, com média de 30 graus Celsius negativos e que podem cair a 50 graus Celsius negativos no inverno. Além dessa amplitude térmica, a umidade do ar é elevada, mesmo com baixa incidência de chuvas. Tem como características também a presença de neve cobrindo o solo durante todo o ano, com cerca de 100 milímetros registrados durante o ano. Ocorre em regiões como as costas eurasianas, do Ártico, sendo o clima da Groenlândia, norte do Canadá, Alasca e na Antártida. O clima frio subpolar ele está presente aí nas regiões temperadas, mais próximas aos polos, e apresenta duas estações bem definidas, que é um verão fresco, com temperaturas em torno de 10 graus Celsius, e um inverno bastante rigoroso, ou seja, muito frio, com temperaturas negativas. Então o índice pluviométrico varia de 100 a 1000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve durante o inverno. Os climas de médias latitudes, eles são controlados por massas de ar tropicais e polares. Por exemplo, o clima temperado, ele está presente em áreas de médias altitudes. É o único tipo de clima que possui as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. O clima temperado oceânico, ele é mais úmido e que apresenta invernos menos rigorosos em virtude da influência da umidade oceânica. O clima temperado continental, como ele não é influenciado pela umidade oceânica, ele é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos, mais frios. O clima subtropical, ele está presente em áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado e apresenta temperaturas mais amenas. A grande amplitude térmica anual, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus no verão, essas estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas como as do clima temperado, elas já começam a se delinear, As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. O clima mediterrâneo ele ocorre principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo e apresenta 2 estações bem definidas: o verão, que é quente e seco, o inverno, que é chuvoso e menos quente, e as médias de temperatura assemelham-se muito à dos climas tropical, mas a quantidade de chuvas é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. Já os climas de baixas latitudes, eles são controlados por massas de ar equatoriais e tropicais. Então, por exemplo, o clima equatorial, ele está presente nas zonas tropicais, na Amazônia, África e Indonésia, próximas à linha do Equador. Esse clima ele apresenta temperaturas elevadas, muito quente, com médias anuais em torno de 25 graus Celsius.
A amplitude térmica ela é pequena e muita umidade, com médias pluviométricas, médias de chuva, superiores a 2.000 milímetros por ano. O clima tropical ele ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e o Trópico de Câncer e apresenta elevadas temperaturas, com médias anuais em torno de 20 graus Celsius, e duas estações bem definidas, uma estação quente e úmida, que é o verão, e outra mais fria e seca, que é o inverno. O clima desértico ele está presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais. Por exemplo, norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México e o litoral do Chile e do Peru, além da Austrália e noroeste da Índia. Geralmente em regiões de depressões, ou seja, de baixas altitudes. Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas aos 50 graus durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. A umidade nesses lugares é baixa e as chuvas são escassas e irregulares. Os índices pluviométricos aí são inferiores a 250 milímetros por ano. No clima semiárido, ele localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, que embora não esteja próximo a um deserto, também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade que existe aqui na região, nessas regiões de clima semiárido. O frio de montanha ocorre em todas as latitudes do planeta, ou seja, em qualquer latitude, desde que haja montanhas, Em regiões com grandes cadeias de montanhas, como os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas e os Alpes. É caracterizado pelas baixas altitudes, com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e a presença de neve eterna, que nunca derrete. Então, é um clima caracterizado pelo frio da montanha. Chegou a hora de responder as atividades da semana. Eu trago nesse vídeo o gabarito com as questões respondidas. Se você considerar muito grande as respostas, você pode resumir, porém de maneira que não prejudique na resposta final, que não perca o sentido da resposta. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.